é individual, né? E a vivência da fé também é individual. É uma relação pessoal com Deus. Não há uma uniformidade, né? Cada um vive a sua relação pessoal com Deus. Numa relação vertical e numa relação horizontal. Uma relação vertical de oração, né? De contemplação, mas na horizontal uma relação de serviço. Nós entendemos que servimos a Deus quando servimos as pessoas. Então é servindo ao próximo que nós estamos servindo a Deus. É servindo a comunidade, é estando à disposição da cidade, é o que se chama de serviço de diaconia. Nós estamos a serviço do povo. Quem serve ao povo, serve ao próprio Deus. Nós pertencemos ao que nós chamamos de protestantes históricos, né? Então, a partir da Reforma, foram surgindo historicamente ali algumas linhas protestantes, né? Então, nós, mesmo dentro dos batistas, tem batista que nós chamamos de protestantes batistas históricos, e tem os renovados e toda uma outra linha, né, de batistas. Nós pertencemos ao que chamamos de Convenção Batista Brasileira. Então, a Convenção Batista Brasileira agrega e congrega todas as igrejas batistas históricas. E cada estado tem a sua convenção, Convenção Batista de Pernambuco. E as igrejas se congregam, se filiam à convenção para fins de cooperação. É normal e é natural que cada igreja batista, normalmente ela utiliza a igreja batista e o nome do bairro. E isso foi o que aconteceu conosco aqui. Então, a nossa comunidade iniciou as suas atividades no ano de 1990. Nós éramos 12 pessoas, quase todos jovens, que queriam viver uma dimensão diferente da fé. Então, nós imaginamos que poderíamos nos inserir em uma comunidade. E a comunidade que nós estávamos querendo era chamada Vila Esperança, aqui nos Butrins. É uma comunidade bastante carente e as igrejas protestantes não tinham muita intenção de começar um trabalho lá, principalmente por causa da violência. A nossa ideia era, não dá para viver a dimensão da fé apenas no sentido espiritual. Nós achamos que poderíamos viver espiritual e social, que essas duas coisas andam juntos. Então nós vivemos isso a partir do que nós chamamos de missão integral. Então pensarmos que o ser humano não é só alma. E no meio protestante se valorizava muito isso, a alma da pessoa que vai para o céu. E nós achávamos que antes dela ir para o céu, ela precisava vivenciar um pouquinho o céu aqui na terra. Então nós lidávamos um pouco com essa questão da missão integral da igreja, que foi a partir do Congresso de Lausanne, que para nós protestantes é como se fosse o Vaticano II para os católicos. Então mexeu com a gente. Então nós começamos esse trabalho aí na Vila Esperança e a partir dali nós fomos estendendo e começando outras coisas, outras atividades e outras missões. Nós temos, por exemplo, um sopão. Esse sopão é servido para a comunidade, aproximadamente 100, 150 famílias vêm e pegam o sopão uma vez na semana. Nós temos uma escolinha chamada Verde Esperança. Ali são atendidas crianças da própria comunidade e por pessoas e professores voluntários. Nós temos uma rádio comunitária que também tem alguma ação na comunidade, né? Vai trazendo alguma conscientização para o público. Nós temos também o que chama Casa de Cidadania, ali as pessoas fazem reunião, especialmente com pessoas que estão com vontade de se recuperar da utilização, do uso de drogas. Então ali as pessoas vão e temporariamente, em alguns momentos também fazem alguns cursos. E temos outras ações também naturais de igreja, né, como o Fórum Religioso, que a gente chama Fórum Popular de Teologia. No Fórum Popular, nós trazemos pessoas de vários estados do Nordeste para discutir a questão da pobreza. Para isso tem o que nós chamamos de Dia da Cidadania, onde nós nos colocamos à disposição da comunidade com dentistas, com médicos, advogados e outros serviços mais usuais, né, de prótese e por aí vai. E toda a comunidade, a emissão de documentos. Nós temos aqui no próprio santuário os momentos que se realiza, né, as pastorais de saúde, as reuniões do orçamento participativo, em cooperação com o poder público, com a prefeitura.
toda a comunidade vem, se achega e a gente se coloca, e dessa maneira nós sentimos que estamos servindo a comunidade. Nós não entendemos como uma igreja passa a semana toda com as suas portas e janelas fechadas. Aqui nós queremos dizer, olha, a igreja é da comunidade, para servir a comunidade. Então as pessoas durante o almoço, muitas pessoas vêm, sentam aqui, usam os bancos da igreja para descansar. À noite, pessoas que não têm onde dormir vêm e dormem aqui nos bancos da igreja. Então nós estamos sempre preocupados em fazer essa interação com a comunidade, mas libertando. Nós entendemos o sentido de libertação do homem como um todo, né? Dele sair se libertando das estruturas que o prendem. Então nós falamos muito em educação também, porque nós achamos que é a partir daí que as pessoas conseguem subir um degrau, né, e tentar melhorar um pouco a sua vida e sair da estrutura já estabelecida que o oprime. Cada igreja, por ter a sua autonomia, ela tem a sua liberdade de fazer a sua própria liturgia. Então, há igrejas que a liturgia é mais aberta, há outras que são mais formais. Aqui no nosso caso, pelo contato com a comunidade, então a nossa liturgia a gente procura ser mais leve, mais tranquilo, numa linguagem mais compreensível, mas os batistas, né, têm as suas diferenciações. Então tem igrejas que têm toda uma formalidade, né, com a música coral, com o piano, com o órgão. Preste muita atenção, não é religião e nem novas éticas. Falo ao teu coração de uma direção para uma vida autêntica. Falo de ser um cristão, mas de viver para Cristo e não de fé semântica. Falo ao teu coração de uma direção para uma vida autêntica. O papel do pastor, a gente entende que é o pastoreio, é o cuidado das pessoas, é o cuidar das pessoas. Então, a cada pastor que é escolhido por aquela igreja, né, não é a convenção que envia, que escolhe ou que transfere. A igreja local, em assembleia, em reunião administrativa, ela escolhe o seu próprio pastor e ali ele vai dirigir. Em algumas comunidades ele exerce também a atividade administrativa, em outras apenas a atividade pastoral. Eu me sinto útil quando eu consigo ajudar e abençoar, estar ao lado de alguém, especialmente os empobrecidos, porque eu acho que é deles que Jesus gosta mais, né? Que a gente consegue viver mais as relações do reino de Deus. Falo de ser um cristão, mas de viver para Cristo e não